Bom dia para você que está começando mais uma semana, mais uma segunda-feira abençoada pelo nosso Deus. Você está aqui no canal Invicta História, no nosso quadro Devocionais. E nós estamos aqui estudando a história das mulheres da Bíblia, aprendendo com elas a conhecer o nosso Deus, o que Deus fez naquela época, como Deus agiu, como Deus mudou o cenário de então. Esse mesmo poder que Deus tinha é o poder que Ele tem hoje para mudar a nossa história, para consertar todas as coisas, para devolver tudo ao seu lugar. Quando nós estudamos a história dessas mulheres, nós temos o nosso olhar voltado para o Deus da história. A forma como Ele as usou é a forma que nós cremos que Ele pode nos usar hoje, para a glória do seu nome. E nós estamos aqui estudando a história de Débora. Então pega aí a sua xícara de café, o seu biscoito, vamos nos sentar, abrir a palavra e aprender com o exemplo desta mulher. Vamos. E a história de Débora com certeza é uma daquelas histórias que nos surpreendem do começo ao fim. E nós já estudamos um pouquinho do contexto histórico no devocional passado, como ela vivia, como era a vida naquela época. Mas hoje nós vamos olhar um pouquinho a geografia também. Porque todos esses detalhes na Bíblia nos ajudam a entender o cenário, ou seja, todas essas pequenas peças juntas nos dão uma melhor compreensão do evento acontecido e de como Deus de fato usou o seu poder para mudar as histórias. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4 e versículo 5. E no versículo 5 nós já temos uma informação muito interessante para o nosso devocional de hoje, que diz assim: E ela habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, no monte Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela para juízo. E ela mandou chamar Baraque, o filho de Abinoão, para que saísse de Quedes Naphtali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel não ordenou, dizendo: Vai, te aproxima em direção ao monte Tabor, e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Então eu quero convidar você a analisar aqui o mapa, juntamente comigo. Nós vamos ver onde Débora morava e onde estava Baraque. Então você vê que eles não estavam na mesma região, no mesmo bairro, eles estavam em regiões bem distintas. Então Débora recebe a ordem do Senhor e ela manda chamar Baraque, que pela fala dela já tinha recebido essa ordem, porém estava com medo de agir. E nós não estamos aqui para falar mal de Baraque, porque na verdade com certeza eu e você também teríamos medo. Imagina enfrentar Cícera, imagina enfrentar os 900 carros de ferro. Mas ela manda chamar Baraque. Nós não sabemos aqui quanto tempo Baraque levou para chegar, porque como você pode ver, a região é distante. E lembre-se que os cananeus eles estavam dominando as rotas principais. Então, tanto quem foi chamar Baraque, como Baraque, para voltar e ter com Débora, eles precisaram pegar rotas secundárias. Mas ele vem e ele ouve a ordem do Senhor. E muitas vezes nós, como mulheres, na nossa função de encorajar outras pessoas, vamos encontrar algumas barreiras físicas, geográficas ou culturais, ou às vezes apenas situações que não são tão convenientes a um primeiro olhar. E nós precisamos ter essa sabedoria de Deus. Se nós queremos fazer a diferença na vida de alguém, se nós queremos fazer a diferença na vida da nossa família, se nós queremos fazer a diferença na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa comunidade, no lugar onde Deus nos plantou, nós temos que estar dispostas a vencer as dificuldades geográficas nesse caso, a vencer as dificuldades culturais e nos posicionarmos no lugar que Deus nos colocou. E aí Baraque vem ter com Débora. E o versículo 7 diz assim, a palavra de Deus. Deus fala que aproximarei de ti do rio Quizon Cícera, o capitão do exército de Jabim, com suas carruagens e a sua multidão, e os entregarei na tua mão. Então, de onde aqui Débora estava para o rio Quizon, ou algumas traduções vão falar o ribeiro Quizon, na verdade não é um rio muito caudaloso, hoje, na nossa linguagem de hoje, seria mais um ribeiro do que um rio extenso. Mas você vê aqui também o rio Quizon, eu vou mostrar aqui no mapa para você. Então, de onde Débora estava, eles teriam que voltar para o Monte Tabor e Deus traria Cícera no rio Quizon. E é muito interessante que Deus diz aqui que vai trazê-lo com as suas carruagens, com as suas 900 carruagens.
Gente, e isso com certeza deve ter dado um frio na barriga de Baraque, não é? O Senhor podia dizer, eu vou trazer Cícera e vou deixar as carruagens dele, vou trazer Cícera, vou destruir aos poucos o exército de Cícera. Mas a ordem de Deus aqui, o que Deus diz que ele vai fazer, é algo realmente assustador. Deus diz, vou trazer Cícera com as suas 900 carruagens de ferro. E é claro que Baraque treme. Mas nós não podemos entender Baraque de forma errada. Embora o devocional não seja sobre Baraque, mas sim sobre Débora, eles estão caminhando aqui juntos. Entenda que Baraque sai do seu lugar para vir ouvir a voz do Senhor. E na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus, Baraque aparece como um herói da fé. Mas ele diz aqui para Débora, ele diz assim no versículo 8, e Baraque lhe disse, se tu fores comigo, então irei. Mas se tu não fores comigo, então não irei. E muitas vezes essa nossa posição de encorajar os nossos irmãos, de trazer a presença de Deus para onde nós estamos, é o que faz a diferença. Débora não precisaria estar na batalha para que Baraque tivesse a vitória, porque o Senhor já tinha afirmado que a vitória era dele. Mas a presença de Deus na vida dessa mulher era algo tão encorajador que o general queria essa presença na batalha. Ele queria ser confortado por essa presença de Deus, pelo Espírito de Deus que estava na vida dessa mulher na frente da batalha. E ele estava até disposto a perder a glória da batalha, a perder a honra de ser aquele que derrotou Cícera. Porque no versículo 9, Débora fala, e ela disse, certamente irei contigo, todavia a jornada que tu empreenderes não será para a tua honra, pois o Senhor venderá Cícera à mão de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque até Quedes. E você veja aqui que interessante, Baraque não diz, não, então fica, porque eu quero a honra para mim. Não, ele aceita não ter a honra final da batalha para ter a presença de Débora com ele. Que mulher especial, gente. Que mulher que tinha uma palavra certa para dizer no momento oportuno. Que mulher que sabia o que Deus queria dela e que sabia fazer a diferença para salvar a sua nação. E você vê aqui outra coisa muito interessante que diz, Débora se levantou e foi com Baraque até Quedes. A batalha não foi travada em Quedes, eles começaram no Monte Tabor, mas ela vai até Quedes para ajudar Baraque a regimentar esse exército. Gente, a viagem era algo muito cansativo. Débora provavelmente não era mais uma jovenzinha. E ela teria que sair aqui das Palmeiras de Débora e ir lá para Quedes, depois para o Monte Tabor. Ela teria que estar num centro de batalha. No momento em que a comida era escassa, a água era escassa, a jornada era perigosa, mas Débora aceita enfrentar tudo isso porque ela estava disposta a servir o seu Deus. Então, no devocional passado, o nosso desafio para você foi dizer, eis-me aqui. Mas uma vez que eu e você, digamos para o Senhor, eis-me aqui, não para por aí o nosso desafio. Nós vamos ter outros desafios que vêm na sequência. Porque se você diz para Deus, eu quero ser usada por ti, então o Senhor vai começar a nos usar. E para ser usados pelo Senhor, é um processo bastante difícil, porque muitas vezes nós temos que ser quebradas, muitas vezes nós temos que abrir mão daquilo que nós temos como seguro para empreender essa jornada com o Senhor. Muitas vezes nós não vamos ser compreendidos pelos nossos amigos mais próximos, pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, mas se nós estivermos de acordo com a palavra do Senhor, se nós estivermos cheias do Espírito Santo e sendo usados por Ele, mesmo que a princípio as pessoas não nos entendam, o Senhor vai estabelecer a sua vontade. E afinal de contas não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre o que as pessoas vão dizer de nós ou não vão dizer de nós. É sobre o que vai resultar para a glória do nosso Deus. Que assim como Débora, essa pequena abelha, nós possamos fazer a obra do Senhor. Não precisamos ser vistas, não precisamos ser, talvez, lembradas ou celebradas no caminho, mas precisamos levantar e caminhar. E precisamos que as pessoas que estejam ao nosso redor reconheçam, quando nós abrimos a nossa boca, que as nossas palavras são de encorajamento, são de vida. Nós precisamos gerar vida através das nossas palavras e não morte. Que nós possamos ser como Débora, que nós possamos estar dispostas a nos levantar
e fazer a obra de Deus, mas que nesse caminho nós possamos ser guiadas pelo Espírito Santo em todo o processo, para que o nome do nosso Deus seja exaltado. Então eu convido você a orar comigo nesse dia, pedindo ao Senhor que coloque na nossa boca as palavras certas, palavras que vão gerar vida. Senhor, eis-me aqui. Eu iniciei essa trajetória contigo, essa trajetória que tu me chamastes, que é uma trajetória linda, é uma trajetória maravilhosa. Senhor, mas no decorrer do caminho, que a minha boca possa produzir vida, que as palavras que saiam da minha boca, Senhor, sejam usadas por ti para mudar o cenário ao meu redor, para trazer paz para os meus irmãos, para trazer encorajamento para aqueles que precisam. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Se você foi abençoado por esse devocional, não se esqueça de compartilhar com outros irmãos que precisam também ouvir essa mensagem. Que Deus te use fazendo também essa mensagem chegar a muitas mulheres que precisam saber e aprender a abrir a sua boca no tempo certo, no tempo oportuno, e a ser usadas por Deus para gerar vida e paz através das suas palavras. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.